um evento surpreendente levou o próprio governo alemão a redigir um relatório de emergência. Idosos alemães de classe alta, que passavam a vida viajando para a Suíça e a França, de repente começaram a comprar passagens para o Brasil, especificamente para Curitiba, agindo aos milhares simultaneamente. O que aconteceu quando pisaram em solo brasileiro chocou toda a sociedade alemã. Este vídeo é baseado em uma história real e sua inscrição, curtida e um comentário caloroso são o combustível para trazermos mais histórias emocionantes. Na primavera de 2025, os funcionários de uma agência de viagens de luxo em Berlim testemunharam um fenômeno sem precedentes. Membros idosos da alta sociedade alemã, acostumados a desfrutar de vilas suíças ou cruzeiros no Mediterrâneo, de repente começaram a solicitar voos para Curitiba, no Brasil. Inicialmente, pensaram que era apenas uma moda passageira, mas os fatos eram muito mais profundos. Os funcionários mal podiam acreditar no que ouviam. Um ex-ministro de seus 70 e poucos anos queria experimentar o sistema de ônibus biarticulado Ligueirão de Curitiba. Outros queriam visitar o mercado municipal em vez de um restaurante estrelado Michelin. O mais surpreendente, centenas desses pedidos inundaram a agência em apenas 1 ou 2 dias. Eles compartilhavam uma palavra-chave: confirmação. Queriam ir pessoalmente para confirmar quão sistêmica e estável era a sociedade brasileira, focada no modelo de Curitiba. Não era turismo simples, mas uma viagem de estudo social. Friedrich Schmidt, ex-ministro das Finanças alemão, declarou que, após as incessantes reportagens na mídia alemã sobre o sistema social de Curitiba, ele queria verificar a veracidade com os próprios olhos. Seus amigos, presidentes de bancos e manufaturas e professores universitários, todos planejavam ir para o Brasil. As agências de viagens de luxo em Berlim sentiram-se perdidas. Pela primeira vez, recebiam consultas de clientes que rejeitavam jatos particulares e hotéis de primeira classe, querendo, em vez disso, vivenciar o transporte público e os hospitais públicos ou universitários comuns. A situação exigiu a criação de novos pacotes de viagem. A maioria desses clientes estava na faixa etária de 60 a 80 anos, muitos dos quais raramente viajavam para o exterior. Esses líderes sociais, o creme de la creme da Alemanha, de repente desenvolveram um interesse pelo Brasil. O governo alemão também começou a monitorar de perto o fenômeno, suspeitando que a migração em massa de líderes sociais para o exterior poderia ter implicações diplomáticas. O Ministério das Relações Exteriores alemão contatou discretamente o consulado brasileiro para entender a situação. O gatilho de tudo isso foi um documentário da ARD, ZDF, intitulado O Milagre Urbano, o sistema de Curitiba, que se tornou o assunto da alta sociedade alemã, despertando o desejo de ver por si próprios. O conteúdo mais comentado era sobre o sistema de planejamento urbano de Curitiba e a eficiência do seu sistema de transporte e gestão. Os alemães que assistiram ficaram chocados. O documentário sugeria que Curitiba não era apenas uma cidade inovadora. Seu sistema social funcionava com uma eficiência superior à da Alemanha. Em particular, a estrutura de decisão rápida e o planejamento sistemático exibidos foram profundamente impressionantes para a intelectualidade alemã. O setor de turismo alemão entrou em pânico. Em apenas uma semana, as reservas para Curitiba ultrapassaram 3 mil. Mais chocante, os reservantes eram 1% do topo da sociedade alemã em mobilização. As agências de luxo, em Berlim, Hamburgo e Munique, recebiam centenas de ligações diárias. A lista de reservas incluía 12 presidentes de corporações multinacionais e 8 presidentes de bancos. Ex-CEOs da BMW e da Mercedes-Benz também estavam na lista. A idade média era de 68 anos e a maioria nunca tinha viajado para a América Latina. O mais surpreendente eram as condições de viagem. Em vez de jatos particulares e hotéis de primeira classe, eles pediam o oposto: voos em classe econômica, preferindo hotéis executivos comuns em vez de suítes de luxo. O itinerário era ainda mais surpreendente. Não tinham interesse em atrações turísticas como o Jardim Botânico ou a Ópera de Arame.
Queriam visitar estações tubo do BRT, o mercado municipal, um hospital universitário comum e repartições governamentais. Um ex-ministro até pediu para observar o processo de tratamento de assuntos civis no IPPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. O setor de turismo alemão enfrentou dificuldades, pois os pacotes turísticos existentes não atendiam à demanda. Tiveram que desenvolver apressadamente novos itinerários de estudo social. Os guias turísticos precisaram de novo treinamento, pois seu trabalho principal não era mais guiar o turismo, mas explicar o sistema social. A agência de turismo do Brasil na Alemanha também estava confusa. Normalmente, a visita anual de alemães era de cerca de 20 mil. Agora, em um mês, o equivalente à metade desse número reservou viagens e eles não queriam o turismo tradicional. O governo alemão monitorava de perto, pois a migração coletiva de líderes sociais tinha conotações diplomáticas. O Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado não oficial ao governo brasileiro, estabelecendo um sistema de cooperação. A motivação dos viajantes era o mais interessante. O objetivo não era mera curiosidade, mas estudo comparativo com a sociedade alemã. Um ex-ministro da Economia disse que queria verificar um relatório que indicava que o sistema de governo digital de Curitiba estava 10 anos à frente da Alemanha. A mídia alemã também começou a cobrir o fenômeno. O Bild noticiou sob o título A Febre de Curitiba na Elite Alemã. O Der Spiegel publicou uma reportagem aprofundada. Líderes alemães aprendendo com a América Latina. Os funcionários da agência de viagens ficaram surpresos com a seriedade dos clientes. Pessoas que viajavam normalmente para relaxar, de repente, tornaram-se cientistas sociais, fazendo perguntas detalhadas sobre o sistema de transporte, saúde e serviços administrativos de Curitiba. No momento em que a mais alta classe dominante alemã pisou em solo brasileiro, sua visão de mundo começou a tremer. Para eles, acostumados ao congestionamento do aeroporto de Berlim, o aeroporto internacional Afonso Pena era um mundo completamente diferente. Em menos de 5 minutos após a saída do portão de desembarque, o orgulho alemão começou a rachar. Às 14 horas do dia 15 de abril de 2025, um voo da Lufthansa pousou no aeroporto Afonso Pena. Era um voo especial, transportando o primeiro grupo de 42 membros da elite alemã. Metade deles com mais de 70 anos e a maioria visitando o Brasil pela primeira vez. Assim que a porta do avião se abriu, suas expressões mudaram. O interior do aeroporto superou todas as expectativas, janelas de vidro gigantescas que se estendiam até o teto, piso brilhante e design interior limpo. Heinrich Müller, ex-ministro da Economia alemão, parou e olhou em volta, lembrando-se dos anos de sofrimento com os atrasos e problemas de infraestrutura do aeroporto de Berlim-Brandemburgo. Afonso Pena era diferente, tudo funcionava perfeitamente. A caminho do controle de imigração, eles receberam o primeiro choque. O sistema de portões eletrônicos estava em pleno funcionamento, permitindo a passagem rápida da maioria dos passageiros. Um sistema que na Alemanha estava em fase piloto, no Brasil era rotina. Thomas Schneider, ex-CEO da BMW, hesitou em frente ao portão automático, admirando o design da interface, que era fácil de usar mesmo para estrangeiros que não falavam português, com um suporte multilingüe impecável. Na área de retirada de bagagem, o segundo choque. Telas gigantes mostravam o status da bagagem em tempo real. As esteiras rolavam suavemente e em silêncio. A perda ou atraso de bagagem comum no aeroporto de Frankfurt era impensável ali. O mais surpreendente era a atitude dos funcionários. Os atendentes falavam inglês fluente. Os faxineiros limpavam o chão imediatamente após a passagem dos viajantes. Essa qualidade de serviço era rara nos aeroportos alemães. As instalações internas também surpreenderam os alemães. Wi-Fi gratuito como padrão, estações de carregamento e várias conveniências. O tamanho e a diversidade das marcas na área duty free eram superiores aos de qualquer aeroporto europeu. Peter Wagner, ex-presidente da Associação Bancária Alemã, sussurrou para um colega: "Tenho dúvidas se este é realmente um aeroporto na América Latina. A modernidade das instalações e a eficiência operacional superam o mais alto padrão europeu. A caminho do trem que ligava ao aeroporto ou transporte de alta capacidade, eles receberam o terceiro choque.
As escadas rolantes e esteiras rolantes que se estendiam para o subsolo eram intermináveis. Tudo estava impecavelmente limpo e a sinalização era intuitiva. Até mesmo um estrangeiro de primeira viagem podia se orientar facilmente. A plataforma final do transporte guardava o último choque. O trem chegou pontualmente. O interior do vagão era mais moderno que os trens S-Bahn alemães, com assentos espaçosos e baixo nível de ruído. Em apenas 5 minutos, o estereótipo da elite alemã sobre o Brasil desmoronou completamente. Não havia vestígio de um país em desenvolvimento. O que viram foi um sistema mais avançado que o da Alemanha. E seu choque estava apenas começando. A ordem da rodovia do Café BR-376, que a Alemanha orgulhosamente considerava incomparável com suas autobahns, empalideceu em comparação com as rodovias de Curitiba. No momento em que o ônibus do aeroporto entrou na BR-376 em direção a Curitiba, a mais alta classe dominante alemã foi mergulhada em outra onda de choque. A cultura rodoviária brasileira era completamente diferente da Ásia que eles imaginavam. No início, no ônibus do aeroporto, a elite alemã apenas olhava distraidamente pela janela. Mas, ao entrar na rodovia, seus olhos se fixaram. O volume de tráfego era enorme, mas os veículos fluíam ordenadamente. Era uma sensação de ordem raramente vista até mesmo nas autobahns alemãs. As mudanças de faixa eram ordenadas e o sistema de semáforos funcionava de forma muito eficaz. O mais impressionante era a harmonia entre o transporte público e os veículos comuns. A faixa exclusiva de ônibus era perfeitamente segregada e os ônibus chegavam pontualmente às paradas. Muitas cidades alemãs não conseguiram estabelecer um sistema de transporte público desse nível. Peter Wagner, ex-presidente da Associação Bancária Alemã, sussurrou para um colega: considerando a densidade populacional de Curitiba, essa ordem de tráfego é um milagre. Em Berlim ou Hamburgo, há engarrafamentos graves no horário de pico, mas aqui é diferente. A cena ao redor das entradas do BRT e dos pontos de ônibus também surpreendeu os alemães. Os cidadãos faziam fila ordenadamente para esperar. Quando o ônibus ou o biarticulado chegava, eles davam passagem aos passageiros que desciam primeiro. Esse nível de consciência cívica era exemplar até mesmo para a Alemanha. O design das estradas focado no pedestre era particularmente surpreendente. Cada faixa de pedestre tinha instalações de orientação por voz para deficientes visuais. As calçadas eram completamente separadas das pistas. Rampas para cadeiras de rodas eram onipresentes, superando até mesmo os padrões alemães de design urbano sem barreiras. A vista da cidade de Curitiba à noite, vista da ponte sobre o Rio Iguaçu, deu choque final aos alemães. Os edifícios de apartamentos de alta densidade se estendiam por quilômetros, com as luzes brilhando em uma ordem sistemática. Parecia mais magnífico e moderno do que o centro de Frankfurt ou Munique. Em mais de 1 hora de viagem do aeroporto para o hotel, a percepção da elite alemã sobre o Brasil mudou completamente. Eles confirmaram que o Brasil, pelo menos Curitiba, não era apenas um país em crescimento econômico, mas um país avançado que superava a Alemanha em planejamento urbano, sistema de transporte e até mesmo consciência cívica. Para a mais alta classe dominante alemã, acostumada às instalações precárias e avarias frequentes do metrô de Berlim, o momento em que subiram no BRT de Curitiba esmagou seu orgulho. O sistema de transporte público alemão, que eles orgulhosamente consideravam de classe mundial, parecia insignificante em comparação. Na manhã do segundo dia, às 9 horas, o grupo da elite alemã experimentou o BRT na estação Tubo do Centro Cívico. Para essas pessoas que passaram a maior parte da vida viajando em carros particulares ou jatos fretados, o BRT era uma experiência estranha, mas a curiosidade superou o medo. Eles queriam verificar pessoalmente o sistema de transporte público brasileiro. O primeiro choque veio na entrada. A escada rolante se estendia para o subsolo. Todas as instalações estavam impecavelmente limpas. Isso era completamente diferente da atmosfera escura e úmida do metrô de Berlim. O mais impressionante eram as estações tubo.
totalmente iluminadas, o piso brilhava como mármore, o sistema de orientação era surpreendente. Os painéis eletrônicos exibiam a hora exata da chegada do próximo ônibus em português e inglês. Atrasos ou interrupções comuns no metrô alemão eram inexistentes. Tudo funcionava com a precisão de um relógio. As linhas de espera pintadas no chão da plataforma também surpreenderam os alemães. Os cidadãos faziam fila naturalmente. Quando o ônibus chegava, eles se afastavam para os lados para permitir que os passageiros saíssem primeiro. Essa ordem era exemplar até mesmo para a Alemanha. O segundo choque veio quando o biarticulado chegou. O exterior do veículo era mais moderno que os mais recentes metrôs alemães. Seu design aerodinâmico e aparência limpa lembravam um carro de luxo. Quando a porta se abriu, o interior era ainda mais surpreendente. Espaçoso e confortável, com assentos bem dispostos. As barras de apoio e os recursos de segurança estavam sistematicamente instalados. Em particular, os assentos preferenciais eram claramente identificados e era visível que os passageiros mais jovens cediam seus lugares naturalmente. Thomas Schneider, ex-CEO da BMW, elogiou a limpeza do interior. Não havia papel nem lixo no chão. Os assentos estavam como novos. Piche ou instalações danificadas vistas no metrô de Berlim eram inexistentes. O mais impressionante era a cortesia dos passageiros. Mesmo ao conversar, falavam baixo. A maioria estava em silêncio, olhando para seus celulares ou lendo. Ninguém falava alto ao telefone ou comia, bebia, incomodando os outros. Essa consciência cívica era rara de se ver nas grandes cidades alemãs. A precisão da operação do BRT também surpreendeu. Os ônibus chegavam e partiam pontualmente. Os tempos de viagem entre as estações eram previsíveis. Falhas de sinalização ou atrasos inesperados comuns no metrô alemão eram impensáveis. O terceiro choque veio na estação de transferência. Apesar da estrutura complexa, onde várias linhas se encontravam, a sinalização era intuitiva, facilitando a orientação. As placas em alemão também eram precisas. As linhas eram diferenciadas por cores, de forma muito sistemática. Era mais conveniente do que o complexo sistema de transferência da Estação Central de Frankfurt. As conveniências dentro da estação também surpreenderam os alemães. Banheiros limpos, lojas de conveniência, farmácias e até caixas eletrônicos bancários. Eles entenderam que a estação de BRT não era apenas uma instalação de transporte, mas um espaço de vida projetado. Hans Bauer, ex-chefe da Deutsche Bahn, disse aos colegas: isso não é apenas um meio de transporte, é o resultado da educação social. Ele achou a consciência dos cidadãos mais surpreendente do que a superioridade das instalações. Após cerca de 1 hora de experiência no BRT, a elite alemã estava imersa em choque. Eles confirmaram o fato de que o sistema de transporte público alemão, do qual se orgulhavam de ser de classe mundial, estava uma geração atrás do sistema brasileiro. E seus choques estavam apenas começando. Foi o momento em que o orgulho do sistema de saúde alemão ruiu instantaneamente. Para a mais alta classe dominante alemã, acostumada a esperar dias por uma consulta em hospitais alemães, a experiência em um hospital brasileiro foi uma revolução médica. O choque de completar todos os exames em 2 horas foi indescritível. Na manhã do terceiro dia, aconteceu o inesperado. Um membro do grupo alemão, Rudolf Haas, ex-membro do Conselho do Banco Federal Alemão, de 72 anos, que tinha histórico de hipertensão e diabetes, sentiu tonturas e dor no peito. O grupo estava muito preocupado. O guia levou-o imediatamente ao Hospital de Clínicas da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Antes de chegar ao pronto-socorro, os alemães estavam apreensivos. Duvidavam se um estrangeiro receberia tratamento adequado em um hospital brasileiro. Mas, a partir do momento em que chegaram, suas mentes mudaram completamente. O primeiro choque veio na entrada do pronto-socorro. Funcionário da recepção, falando inglês fluente, entendeu a situação e imediatamente providenciou um intérprete que falava alemão. Nos hospitais alemães, mesmo o serviço de intérprete precisa ser agendado com antecedência, mas no Brasil foi resolvido na hora.
A rapidez do processo de admissão chocou os alemães. Inserir informações do paciente, confirmar o seguro e agendar a consulta. Tudo foi concluído em apenas 10 minutos. Na Alemanha, a simples confirmação da documentação do seguro levaria 30 minutos. A eficiência do sistema de computador estava em um nível completamente diferente. Na sala de espera, o segundo choque. Mesmo as instalações do pronto-socorro eram confortáveis e limpas como um lobby de hotel. Cadeiras limpas, iluminação brilhante e uma atmosfera silenciosa acalmavam a ansiedade do paciente. Era um contraste total com a atmosfera lotada e barulhenta dos pronto-socorros alemães. Quando chegou a hora da consulta, o terceiro choque. O médico supervisor tinha estudado em uma faculdade de medicina alemã, então conseguia se comunicar em alemão. Mais surpreendente era a profissionalidade do médico. Ele checou cuidadosamente o histórico médico do paciente, verificando até mesmo a interação com os medicamentos tomados na Alemanha. O processo de exame trouxe o maior choque. Eletrocardiograma, raio-x do tórax, exames de sangue e tomografia computadorizada. Todos os exames foram concluídos em 1 hora. Na Alemanha, a simples marcação de uma TC exigia semanas de espera. Os resultados dos exames estavam disponíveis em tempo real, tornando o processo de diagnóstico muito rápido. Maria Schmidt, ex-subsecretária do Ministério da Saúde alemão, sussurrou para o pessoal médico acompanhante: "Isso não é serviço médico, é uma revolução médica." Ela disse que nem mesmo um hospital universitário de primeira linha da Alemanha poderia realizar exames a essa velocidade. A cordialidade da equipe médica também surpreendeu os alemães. As enfermeiras cuidavam atentamente do paciente e respondiam pacientemente às perguntas da família. Era um contraste com a abordagem fria e formal dos hospitais alemães. Era um exemplo de serviço médico centrado no paciente. Felizmente, os resultados do exame não mostraram problemas sérios, sendo diagnosticados como sintomas temporários causados pela fadiga da viagem e adaptação ao fuso horário. O médico prescreveu medicamentos, explicando que havia escolhido aqueles que poderiam ser continuados após o retorno à Alemanha. Esse tipo de cuidado atencioso também era incomum nos hospitais alemães. Na farmácia, eles experimentaram o quarto choque. Assim que a receita foi apresentada, o farmacêutico explicou a dosagem em alemão. A embalagem do medicamento tinha até uma etiqueta em alemão, para que não houvesse inconvenientes após o retorno ao país. Esse nível de tratamento a pacientes estrangeiros era difícil de encontrar na Alemanha. Durante o processo de pagamento, eles receberam um choque final. O custo total, incluindo pronto-socorro, vários exames e medicamentos prescritos, era apenas 1/10 do custo na Alemanha. Mesmo sem cobertura do seguro alemão, o preço era razoável. Naquele momento, eles confirmaram que o Brasil superava a Alemanha em acessibilidade médica. Ao sair do hospital, a elite alemã estava sem palavras. Do check-in à alta levou um total de 2 horas. Era uma velocidade impensável na Alemanha. O mais surpreendente era que o Brasil liderava a Alemanha em todos os aspectos: profissionalismo e cordialidade da equipe, disponibilidade de equipamentos de última geração e custos razoáveis. Peter Rosenberg, ex-presidente da Federação Alemã de Seguros de Saúde, disse aos colegas: "O sistema de saúde brasileiro é um modelo que a Alemanha deveria aprender." Ele afirmou que eles tinham visto a essência de um serviço médico que combina eficiência e humanidade. Quando a elite alemã caminhava pelas ruas do bairro Batel, a área comercial de luxo, eles testemunharam mais do que um distrito comercial. Era a incrível capacidade do Brasil de desenvolver o consumo em uma indústria cultural. Até mesmo a rua comercial mais luxuosa de Frankfurt empalideceu em comparação com Batel. Na tarde do 4º dia, o grupo da elite alemã dirigiu-se ao bairro Batel de Curitiba. Inicialmente pensaram que seria apenas uma simples experiência de compras, mas a partir do momento em que pisaram na rua, suas mentes começaram a mudar. O Batel era um mundo completamente diferente das ruas comerciais tradicionais da América Latina que eles conheciam. Toda a rua era projetada como um gigantesco espaço cultural. Calçadas e passarelas eram largas e limpas, e a disposição de edifícios e espaços verdes era harmoniosa.
Isso era um contraste marcante com a sensação opressiva dos bairros comerciais antigos da Alemanha, causada por becos estreitos e construções irregulares. Joachim Weber, ex-presidente da Associação de Indústria e Comércio Alemã, elogiou a aparência dos edifícios. O design, que exibia a individualidade de cada marca, mantendo a harmonia geral, era impressionante. Em comparação com o estilo arquitetônico misto da Kurfürstendamm em Berlim, aqui era mais sistemático e elegante. O primeiro choque veio das lojas de departamento e boutiques. Elas não apenas exibiam produtos, mas decoravam cada loja como um parque temático. Havia espaços para os clientes experimentarem pessoalmente, serviços personalizados de consultores profissionais e até complexos culturais com pequenos cafés. Estava em um nível completamente diferente da simples exibição das lojas alemãs. O varejo brasileiro havia sublimado as compras em entretenimento. Eles vendiam não apenas mercadorias, mas uma experiência. Nas lojas de vestuário, eles tiveram um segundo choque. O nível de serviço dos vendedores superava até mesmo as lojas de departamento mais luxuosas da Alemanha. Cada cliente tinha um estilista pessoal dedicado, que oferecia sugestões personalizadas de vestuário. Esse serviço, que na Alemanha era oferecido apenas a clientes VIP, era a norma aqui, Claudia Müller, ex-presidente da Associação Alemã de Moda, observou a forma como as lojas operavam. Elas não vendiam apenas roupas, mas propunham um estilo de vida. Cada marca tinha sua própria história e conceito, e os clientes ansiavam por fazer parte dessa história. Nas lojas de alimentação, eles receberam um terceiro choque. Desde a praça de alimentação do shopping até os restaurantes premium, tudo era gerenciado de forma organizada. O nível de higiene atendia plenamente aos padrões alemães. E o sabor e a qualidade do serviço eram excelentes. O mais impressionante era que cada restaurante tinha um conceito e atmosfera únicos. Isso era completamente diferente da cultura de restaurantes homogênea da Alemanha. Jantar no Brasil era uma experiência cultural em si, não apenas o sabor da comida, mas também a atmosfera, o serviço e até o design de interiores. Tudo era projetado para a satisfação do cliente. O mais surpreendente era a aplicação da tecnologia digital. Sistemas de pedidos baseados em QR Code, consulta de estoque em tempo real, serviços de recomendação personalizada, tudo estava conectado digitalmente. Em comparação com as lojas alemãs, onde as pessoas ainda lidavam com transações manuscritas, aqui estavam 10 anos à frente. Thomas Schmidt, ex-presidente da Associação Alemã de Economia Digital, disse aos colegas: "O Brasil transformou o consumo de uma simples transação em uma indústria. As compras se tornaram um evento de entretenimento e cultura. O comportamento dos clientes também surpreendeu os alemães. Os clientes mais jovens usavam smartphones para comparar preços, compartilhavam suas experiências de compra nas mídias sociais e trocavam informações com amigos. O consumo não era mais um ato individual, mas havia evoluído para uma atividade social. A vista de todo o bairro Batel, observada das passarelas que conectavam os edifícios, deu o choque final aos alemães. Centenas de milhares de pessoas se moviam ordenadamente. Todas as lojas operavam com vitalidade. Um distrito comercial dessa escala, ser gerenciado de forma tão sistemática, era raro de se ver na Europa. As apresentações culturais e eventos realizados em vários lugares também eram impressionantes. O comércio e a cultura se fundiam naturalmente, criando uma sinergia. Era uma abordagem completamente diferente da cultura de negócios rígida da Alemanha. Angela Weiss, ex-ministra da Cultura alemã, elogiou, afirmando que o Brasil havia criado uma nova forma de cultura urbana através da cultura de consumo. Não era apenas um lugar para comprar e vender mercadorias, mas havia evoluído para um espaço onde as pessoas se reuniam, criavam e desfrutavam da cultura. Após o dia no bairro Batel, a elite alemã percebeu que a cultura de consumo brasileira não era apenas uma atividade econômica, mas um indicador da criatividade e inovação de toda a sociedade. Quando a elite alemã que retornou começou a falar, toda a sociedade alemã foi mergulhada em choque. A mais alta classe dominante, que passou a vida acreditando na superioridade alemã, começou a duvidar. A situação evoluiu a tal ponto
que o governo alemão foi forçado a redigir um relatório de emergência. No início de maio de 2025, a elite alemã que visitou Curitiba retornou a Berlim. A partir do aeroporto, suas expressões eram visivelmente diferentes. Pessoas que mantinham uma mentalidade eurocêntrica agora tinham uma perspectiva completamente nova e, quando começaram a falar, causaram uma enorme onda de choque na sociedade alemã. O primeiro choque foi lançado por Friedrich Schmidt, ex-ministro das Finanças alemão. Em uma reunião política em Berlim, ele declarou publicamente que o sistema de governo digital brasileiro estava há pelo menos 10 anos à frente da Alemanha. O cenário político alemão ficou em alvoroço. Essas palavras vieram de alguém que passou a vida defendendo o Alemanha primeiro. A mídia alemã entrou em ação. O Bild dominou a primeira página com o título "O choque de Curitiba na elite alemã". O Der Spiegel publicou uma reportagem especial intitulada "Líderes alemães aprendendo com a América Latina". O Frankfurter Allgemeine Zeitung iniciou uma reportagem aprofundada analisando o modelo Curitiba. O segundo choque veio de Thomas Schneider, ex-CEO da BMW. Em uma reunião da indústria automobilística alemã, ele declarou que o sistema de transporte público de Curitiba era mais eficiente que as autobans alemãs. O orgulho da Alemanha como potência automotiva ruiu instantaneamente para os empresários alemães que enfrentavam o congestionamento diário em Frankfurt e Munique. Essa era uma declaração chocante. Todo mundo empresarial alemão começou a se agitar. Os empresários que visitaram Curitiba compartilhavam suas experiências em várias reuniões, desde a automação do aeroporto Afonso Pena, a pontualidade do BRT, a rapidez do sistema hospitalar até a inovação digital no bairro Batel, tudo era transmitido com dados concretos. A maior onda de choque ocorreu no setor de saúde. Maria Schmidt, ex-subsecretária do Ministério da Saúde alemão, apresentou o sistema de saúde brasileiro na Assembleia da Associação Médica Alemã. Quando ela testemunhou que na Alemanha a marcação de uma TC exigia 3 semanas, mas no Brasil todos os exames eram concluídos em 2 horas, vozes de reflexão começaram a surgir no setor de saúde alemão. O governo alemão não podia mais ficar parado. Com o fenômeno dos líderes sociais elogiando coletivamente o Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia formaram uma força-tarefa de emergência. O objetivo era analisar sistematicamente o sistema social brasileiro e identificar as áreas que a Alemanha poderia adotar. As perguntas no Bundestag sobre o Brasil aumentaram drasticamente. Os deputados da oposição questionavam o quanto a política de digitalização do governo estava atrasada em comparação com o Brasil. Os deputados da coalizão exigiam planos para introduzir imediatamente os casos de sucesso brasileiros na Alemanha. O parlamento em Berlim fervilhava com a febre de Curitiba. A reação dos cidadãos alemães também foi intensa. Após dias de reportagens na mídia sobre as declarações da elite que visitou Curitiba, os cidadãos comuns começaram a se interessar pelo Brasil. O número de matrículas em escolas de português em Berlim e em Munique aumentou 10 vezes. As reservas para produtos de viagem ao Brasil aumentaram 500% em comparação com o ano anterior. A conclusão final do governo alemão foi chocante. O relatório de 200 páginas, redigido conjuntamente pelos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores, foi intitulado "Mudança na percepção da alta cúpula após a experiência curitibana e seu impacto social". O relatório concluiu oficialmente que o Brasil, especificamente Curitiba, não era apenas um país latino-americano, mas um modelo de sociedade avançada que a Alemanha deveria estudar. O conteúdo central do relatório era ainda mais surpreendente. A análise indicava que o Brasil estava à frente da Alemanha em todas as áreas: velocidade de implementação do governo digital, eficiência do sistema de transporte público, inovação dos serviços de saúde e nível de desenvolvimento da cultura comercial urbana. O relatório recomendou especificamente que o Brasil fosse tratado como um caso modelo em termos de consciência cívica e ordem social. No verão de 2025, o chanceler alemão anunciou oficialmente uma visita de Estado ao Brasil. Não era uma mera cortesia diplomática, mas uma visita de estudo para aprender diretamente com o sistema avançado de Curitiba.
A comitiva incluía chefes de ministérios e CEOs de grandes empresas. Uma viagem de curiosidade de um grupo de elite alemã acabou levando a uma mudança política em nível nacional, tornando-se um evento histórico. O vídeo de hoje termina aqui. Se foi útil, por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações. No próximo vídeo, trarei conteúdo ainda mais significativo.